Muita gente se questionando o porquê que estão falando mal do Daniel Mastral agora, depois que ele não está mais entre nós para se defender. Inclusive, agora depois que saiu a notícia aí sobre um processo a qual ele está como suspeito, né, um inquérito policial que ele está como suspeito da morte da esposa. E muita gente questionando por que falar do cara agora, vale tudo por like. E eu vou dizer uma coisa para você, principalmente dentro dessa questão aí que ele está como suspeito da morte da esposa. Esse assunto não é novidade. E eu me admiro aqueles que se dizem seguidores e defensores do Daniel Mastral não lembrar desse detalhe. O que acontece agora é que está sendo esclarecido muita coisa e muitos não querem engolir a verdade. E quando se trata de um pastor, de um evangélico, da relevância que ele tinha, isso não só tem que vir à tona, como ser esclarecido para que você não continue sendo enganado e sirva de alerta para aqueles que admiram, na maioria das vezes, pessoas sem ter um conhecimento da realidade da vida que essa pessoa escondeu ou viveu escondendo. Que no caso do Daniel Mastral aqui, ele construiu, né, uma personagem chamada Daniel Mastral, sendo que a vida nos bastidores era do Marcelo. E esse Marcelo não aguentou a realidade a qual foi construída através dele próprio, chegando ao ponto que chegou, infelizmente. É lamentável. Então, se você quer continuar acreditando nas teorias conspiratórias que ele pregou e você entrou na onda, eu te aconselho a não assistir esse vídeo. Agora, se tu quer saber a verdade, fica até o final que eu vou te apresentar documentos que comprovam exatamente isso que saiu no dia de hoje a respeito dele ser suspeito da morte da esposa. Por isso eu já peço para você deixar o seu like, comentar no decorrer do vídeo o que você acha disso, qual é o seu posicionamento. E é bom dizer que esse processo não é de hoje, vem desde 2021, se eu não estou equivocado. É um inquérito que começou lá, foi reaberto, está envolvido uma pessoa que trabalhou para ele e inclusive como testemunha o senhor pastor Caio Fábio, que também foi intimado a dar o seu depoimento. Vamos lá então, o contexto da morte da Cíntia, né, da esposa dele, que era médica, faleceu em maio de 2021, supostamente de um infarto agudo do miocárdio, segundo Mastral. E é válido lembrar que ela sofria vários transtornos psicológicos, se automedicava, com uma depressão profunda, e inclusive ele próprio falou que ela tinha também um transtorno de personalidade borderline. E a matéria diz o seguinte: ela havia tomado medicamento para dormir e ao perceber que a sua condição se agravava, ele teria chamado uma ambulância e Cíntia foi levada ao hospital, aonde, segundo Mastral, ela teria falecido. Mas o inquérito policial e as investigações falam outra coisa, que ela faleceu dormindo e ele insistiu para que viesse o socorro, mesmo com ela já constatada sem vida, e levasse ela para o hospital. E aí fica a pergunta, será que já não fazia parte da estratégia dele se livrar do que ele está sendo acusado? É uma pergunta relevante, né? No entanto, o relato de Mastral começou a ser questionado quando laudos periciais apontaram que a causa da morte da Cíntia pode ter sido uma overdose de medicamentos. O exame toxicológico revelou a presença de várias substâncias, incluindo um coquetel, meus amigos. Olha só, midazolam, oxicodona e morfina, que pode ter contribuído para o infarto. E lembrando que foi também comprovado que ele comprava essa tal morfina clandestinamente. Aí você pode questionar e dizer, mas eles eram médicos, se medicavam, poderiam comprar
Mas, segundo as informações, não era bem assim. A polícia também levantou dúvidas sobre a possibilidade daquela palavrinha que começa com S, se auto, remover-se da terra, dando um fim, em tudo, ou dado um fim em tudo, assistido, que é aquela palavrinha com S, assistido, ou aí termina com sídio, uma vez que o cenário no local da morte apresentava sinais de manipulação. E é aí que começou o problema, meus amigos. O caso ganhou novos contornos em 2022, quando uma testemunha procurou o Ministério Público de São Paulo para apresentar novas informações que implicariam o Mastral na morte da esposa. Com base nessas revelações, o inquérito que havia sido arquivado foi reaberto. Por quê? Porque surgiram novas provas e dessa vez com testemunha. Com base nessas revelações, o inquérito que havia sido arquivado foi reaberto. A testemunha que pediu para permanecer anônima por temer por sua segurança forneceu provas adicionais, incluindo mensagens de WhatsApp que sugerem que Mastral estava envolvido na aquisição ilegal dos medicamentos que resultaram na morte da esposa. E isso não é invenção, isso é fato constatado e documentado como prova contra ele. Inclusive tem aqui o relatório final que você pode ler aí, onde comprova tudo isso que está sendo falado, meus amigos. Isso aqui faz parte, do processo do inquérito, policial. E aqui está o documento que comprova, que esse inquérito foi reaberto. Olha só o que diz o inquérito. Inquérito policial para justa e cabal apuração dos fatos e de eventual delito de tráfico de drogas, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais subsidiárias, chegou ao meu conhecimento no curso das investigações do inquérito policial sobre o número, está aqui o processo, o número que apura delito de homicídio, de que a pessoa de Jéssica Domingues de Matos venderia medicamentos controlados sem receita médica. A pessoa de Marcelo Agostinho Ferreira. Isso aqui, meus amigos, é um BO gigantesco para cima dele. E aí, você tem dúvida da pressão que esse cara estava vivendo? Agora dá uma olhada aqui, o relatório final de tudo que eu estou falando aí para vocês. Exatamente, só está mais resumido a forma que eu estou passando para vocês, porém aqui detalha. O inquérito, aqui está também uma das provas do inquérito, que deixa bem claro aqui, tráfico de drogas e condutas afins no foro de Barueri. Cara, na verdade é o seguinte, não foram expostos esses documentos, tudo pelo fato de que tem muita coisa que pode comprometer. Mas a verdade está aí, nua e crua. Agora presta atenção que vai firmar aqui aquela ideia também de que ele forçou o socorrista a levar a esposa já sem vida para o hospital, provavelmente para trazer um contexto de que ele tentou socorrê-la. É mais ou menos por aí, olha só. Além disso, surgiram acusações de que Mastral teria convencido, que essas acusações estão nesse documento aqui, que eu estou mostrando para vocês. Está esclarecendo aqui. Surgiram acusações de que Mastral teria convencido o socorrista a levar o corpo de Cíntia ao hospital, apesar de ela já estar morta em casa, possivelmente para evitar complicações legais. Esses novos elementos levaram o Ministério Público a solicitar uma investigação mais profunda, incluindo a tomada de novos depoimentos de pessoas próximas ao caso, como o pastor Caio Fábio, que está atrelado nesse processo aqui. E era para o pastor Caio Fábio fazer esse depoimento nesses próximos dias, porém, infelizmente, Daniel Mastral saiu desse plano antes disso acontecer. E além do Caio Fábio, tem a outra testemunha, que deixa claro no processo. E o porquê do depoimento do Caio Fábio? Porque ele alegou ter conhecimento de confissões feitas por Mastral sobre o incidente. E ele fala realmente nos vídeos dele lá que ele sabe muita coisa de Daniel Mastral.
deve ter confessado muita coisa. Porém, Daniel Mastral fez um vídeo respondendo, né, passando aquela imagem que a internet gosta de ver, que está tudo bem, que o cara é aquilo ali que ele está mostrando. Porém, se você for ver o vídeo do próprio Daniel Mastral, aonde ele fala 3 dias depois do falecimento da esposa, você percebe na cara dele como ele está ali. Um cara que não esboça nenhum tipo de sentimento, simplesmente... Eu não engoli aquilo ali, cara. Eu fui dar uma olhada no vídeo, olhei várias vezes, na verdade, para tentar entender alguma linguagem corporal dele, e eu lamento para vocês. É uma verdadeira encenação. Está muito cedo ainda, é muito remoto. Hoje eu tive que correr atrás do testado de óbito. Ainda tem muita coisa para ser feita, muito detalhe para ser feito. Infelizmente, depende de mim esses detalhes, né? Então, eu sei que na vida... Resumindo, estamos diante de um cara que foi a vida inteira um verdadeiro ator de Hollywood. Se você não gostar, meu amigo, essa é a conclusão que eu estou tendo aqui. Ah, mas tem que respeitar porque ele não está mais entre nós. Eu respondo a você, mas temos que informar você que você foi enganado o tempo todo. Essa é a verdade. E a jornalista, né, a Piacentini, deixou claro que é típico de um narcisista que tendem a se exaltar enquanto minimizam as tragédias ao seu redor. E não era isso que ele tentava fazer? A casa caindo para o Marcelo, porém a personagem Daniel Mastral, lindo e formoso, com as suas teorias, enganando muita gente, meus amigos. É lamentável, mas essa é a verdade. Agora vem o porém de tudo isso. Qual o objetivo dele ter feito tudo isso, tirado, acelerado ou cometido um assistido, né, conforme, né, foi acusado? O motivo é o seguro de vida. Inclusive, ele brigou no Banco Bradesco, causando maior tumulto dentro do Banco Bradesco. Olha só, cerca de 15 dias após a partida da esposa, Daniel Mastral esteve envolvido em episódio que levantou ainda mais suspeitas sobre as suas intenções e condutas. Acompanhado por uma testemunha, Mastral foi ao Banco Bradesco para regularizar a conta conjunta do casal e, durante essa visita, questionou o gerente sobre a possibilidade de receber o seu seguro de vida de Cíntia. O gerente, no entanto, informou que, em caso de o seguro não teria cobertura, o que aparentemente irritou o Mastral. Na verdade, irritou o Marcelo aqui, tá? Porque se ele tivesse com o personagem, ele iria ficar, né, na resiliência dele ali. Iria agir totalmente como ele sempre passou, aquela imagem do Daniel Mastral. Mas aqui no banco ele deixou o Marcelo falar mais alto, aonde passou a demonstrar agressividade e destratar a testemunha que estava presente. Esse comportamento, aliado ao contexto de suspeitas já existentes, contribuiu para aumentar a desconfiança sobre Mastral. A testemunha, que já estava desconfiada das atitudes de Mastral, decidiu pedir demissão após presenciar essa cena no banco, vendo-se cada vez mais preocupada com a circunstância ao redor da morte da esposa do Mastral. E é óbvio, né, que essa testemunha ia sair fora, porque imagina, se o cara deixou claro, a pessoa convivia com ele, pode ter certeza que ela sacava muita coisa que a internet nunca sacou. E ela, percebendo isso, diante de tudo o que aconteceu, caiu fora, foi lá e fez o seu depoimento contando o que ela enfrentava. Essa suspeita, né, dele com esse fato em si que ocorreu com a esposa não é novidade, meus amigos. Inclusive, ele colocou isso em algumas entrevistas. O problema é que, como ele não estava em alta na internet, ninguém comentava. Claro, depois que partiu dessa vida, principalmente com a tragédia que ele fez, com a própria vida, isso vem à tona. E queira você ou não,
tem que ser esclarecido e informado. Não é porque o cara, depois que partiu dessa vida para outra, que vem. Não é, meus amigos. Nós temos que ser inteligentes e entender que o cara se envolveu com essas coisas e as consequências acabam vindo. No caso aqui, agora eu fico me perguntando, a pressão mental que esse cara vivia, diante de tudo que aconteceu na sua vida e diante de tudo que estaria para acontecer de agora para frente, dando uma certa satisfação à justiça e com certeza a causa perdida, pelo que tudo indica, eu não tenho dúvida que chegou o momento que ele não suportou e fez o que fez. Uma mente totalmente perturbada e, o pior de tudo, perturbando outras mentes, confundindo outras mentes. Esse é o resumo do vídeo de hoje. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você sabia disso, comenta também. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição aí para ver se não, o YouTube não te desinscreveu. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo